Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, quarto livro do Novo Testamento. Farei a leitura a partir do versículo 22 até o 35, mas o nosso texto segue até o 51. Mas eu farei as menções ao restante do texto no decorrer do sermão. A leitura, por enquanto, de João 6, versículos 22 a 35. A palavra então do Senhor, através do nosso irmão, o apóstolo João, nos diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, os outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando que chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, falemos com o nosso Deus. Senhor, estamos famintos da Tua palavra. Necessitamos do íntimo da Tua alma, da nossa alma, que o Senhor fale conosco essa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje nos desafia a pensar sobre as nossas motivações. O diálogo entre Jesus e a multidão, embora pareça, não é um diálogo sobre milagres, mas sobre o que nós buscamos para satisfazer os desejos da nossa alma. O desafio de hoje é respondermos perguntas que talvez nós, pela correria da vida, não respondamos, ou até por medo das respostas, nós as evitemos. Perguntas como: qual é o propósito da nossa vida? O que te faz acordar todo dia, dia após dia? A sua força, a sua energia, o seu ímpeto de vida, o seu vigor, vem de onde? E os seus desejos? Aquilo que te satisfaz, aquilo que uma vez conquistado na sua vida, você diz: estou bem, eu estou em paz, é para isso que eu vivo. E a nós cristãos ainda nos resta perguntar mais coisas, como: o que nós buscamos quando buscamos a Deus? De todas as nossas listas de petições que inundam as nossas orações,
quais desejos nos satisfariam se Deus os atendesse? O texto de hoje é sobre motivação. E aprenderemos hoje do próprio Cristo que somente o Senhor Jesus é capaz de satisfazer toda a ansiedade, ou melhor, todo o anseio da nossa alma. Aquela fome, aquela insatisfação que nada nesse mundo é capaz de suprir. Nós veremos isso em 3 partes. Primeiro, nós veremos que o alimento que o mundo busca. Segundo, o alimento que vem de Deus. E por fim, a satisfação que vem de Cristo. Primeiro ponto, o alimento que o mundo busca. Esse nosso texto, essa narrativa acontece logo depois de um dos milagres mais famosos de Jesus, e eu tenho certeza que é um dos mais importantes, porque é o único que aparece nos 4 evangelhos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus, pregando para as multidões, alimenta toda a multidão de forma milagrosa. Termina o dia, depois daquela manifestação de poder, eles querem levantá-lo como rei. Jesus, então, fugindo, evitando que isso aconteça, ele sobe as montanhas para orar. Os discípulos pegam o barco e atravessam o lago de Tiberíades, aqui o mar de Tiberíades, para Cafarnaum, outra cidade ali próxima. No dia seguinte, as pessoas que estavam ali, que provavelmente acamparam naquela região desértica, olham e vejam, e percebem, Jesus não foi com os discípulos, mas eles atravessaram o mar. De alguma forma ele deve ter chegado do outro lado. E a gente sabe como ele chegou do outro lado. Se você é um leitor, quanto mais da Bíblia, ele chegou andando sobre o mar. Ele encontrou ele encontrou os discípulos no meio do caminho. Então, no dia seguinte, a multidão olha para Jesus e a primeira pergunta, uma pergunta até que ingênua, não? Como é que o senhor chegou aqui? E Jesus fala assim, olha só, vocês não estão atrás de mim porque vocês viram os sinais. Vocês estão aqui porque vocês encheram a barriga e vocês querem mais. Aquele pão e aquele peixe que vocês comeram já não satisfaz mais o seu apetite. Parece uma resposta dura, desproporcional de Jesus, não? Mas o que Jesus faz nesse diálogo é o que ele costuma fazer. Ele pega circunstâncias ordinárias, comuns, como um diálogo sobre como é que você chegou até aqui, para alcançar o íntimo da nossa alma. E ali, então, ele eleva aquela discussão para as motivações internas de cada um. Ele leva aquelas pessoas a se questionarem, por que vocês estão atrás de mim? Vocês estão atrás de mim para que eu os satisfaça de uma forma que é inútil. Ontem eu os satisfiz, ontem eu enchi a barriga de vocês, ontem eu os alimentei, mas agora vocês estão aqui de novo. Porque é isso que vocês sabem procurar. É isso que todos nós aqui sabemos procurar. Nós, seres humanos, sem Deus, tateamos em busca da próxima refeição. Em busca do próximo estímulo, do próximo desejo do nosso coração, que tem potencial para nos satisfazer, nos trazer alegria nessa vida. E de desejo em desejo a gente vai pulando. E de fome em fome, vontade em vontade, a gente vai andando como essa multidão. Mas o que Jesus faz aqui é mostrar que o milagre da multiplicação dos pães e peixes tem um sentido maior. Na verdade, como todos os milagres. Os milagres são como símbolos para uma realidade, para uma verdade muito superior àquela que as pessoas estavam acostumadas e que nós estamos acostumados. Jesus não multiplicou pães e peixes porque a multidão estava com fome. Ele multiplicou pães e peixes para mostrar primeiro que ele poderia fazer isso, porque ele tem o poder para fazer isso, porque ele é Deus. E segundo, se ele
por ser Deus, pode satisfazer uma multidão com pães e peixes, Ele sem dúvida nenhuma tem poder para satisfazer toda a fome da nossa alma. O milagre é o símbolo de uma verdade muito maior. O problema daquela multidão, e é o problema de muitos que vivem uma religiosidade superficial com Jesus, é que se atende mais ao símbolo e procuram mais do símbolo, procuram o próximo milagre, procuram a próxima revelação, a próxima visão, a próxima palavra vinda dos céus, porque é uma alma faminta por sinais. Irmãos, eles viram a multiplicação dos pães e peixes, e o que eles perguntam depois? Que sinais você faz para que creiamos? Em menos de 24 horas, ele tinha acabado de alimentar uma multidão com pouquíssimos pães e alguns peixes, e eles pedem mais sinais. É uma religiosidade faminta por sinais, porque não entendeu o significado verdadeiro. É como se a gente estivesse andando aqui na 040, e aí de repente tem uma placa de quebra-mola. Quebra-mola 100 metros, aí você anda um pouquinho, quebra-mola 50 metros. E o que a gente faz? Só olha para a placa e não reduz. E vai vindo, está vindo a placa, logo quebra-mola também. E está vindo a placa, está vindo a placa. Se você só olhar para a placa, para o símbolo, e ignorar a realidade para a qual ela aponta, você no mínimo vai ter que passar no mecânico depois, ou até causar um acidente mais grave. Esse é o perigo de nós olharmos para o símbolo e esquecermos ou ignorarmos que ele representa algo muito maior. É um sofrimento eminente, é perigo na estrada, é um risco de vida, é o que aquela multidão estava exposta. E aí então Jesus expõe que o apetite do mundo, os desejos a respeito das coisas temporais, das coisas que esse mundo, que essa vida pode oferecer, são inúteis. Vejamos o versículo 27 novamente. Jesus os ensina: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus então ensina para essa multidão, e nos ensina hoje, que existem dois tipos de comida. Existe aquela comida, aquele alimento que perece, mas existe aquele que subsiste, que vive, que existe, que não estraga, porque ele é eterno. E em outras palavras, ele está dizendo para aquela multidão: olha só, vocês estão muito esforçados para ver o próximo milagre. Vocês estão atravessando lagos, vocês estão atrás de um homem que vocês chamam de mestre, por causa de sinais. Mas isso é coisa do mundo, isso perece, isso acaba. Vocês precisam buscar aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre, como a vida que eu ofereço. O Filho do Homem aqui é o próprio Senhor Jesus. E essa condenação / exortação, instrução de Jesus é muito propícia para o nosso dia, porque nós vivemos dias de fome, dias famintos pela aparência, dias de fome pelo dinheiro. Não necessariamente o quanto você tem na conta bancária, mas o quanto aquele dinheiro que você tem satisfaz os desejos da sua alma e você se sente realizado. A gente vive tempos de fome pela identidade, em que as pessoas fazem atrocidades para tentar se encaixar num rótulo que, segundo elas, as liberta da rotulação alheia. A gente vive tempos de fome pela admiração alheia. Pessoas que não conseguem viver com a vida que têm, mas elas precisam que outros validem o estilo de vida delas. E até para se arrumar agora as pessoas fazem lives. Ei, venha se arrumar comigo.
Nem vestir a roupa para o trabalho é suficiente. As pessoas precisam de saciedade até nisso. Fome por prazer sexual e qualquer outro tipo de prazer. Tempos de fome. E assim vivemos sempre com fome. Essa é a fotografia do nosso tempo. O filósofo alemão Schopenhauer, escrevendo sobre a insatisfação do ser humano, nos disse: a essência do ser humano consiste em sua vontade de se esforçar, ser satisfeita e de novo se esforçar, incessantemente. Sim, continua Schopenhauer, sua felicidade e bem-estar é apenas isso, que a transição do desejo para a satisfação ocorra rapidamente, pois a ausência de satisfação é sofrimento, e a ausência de um novo desejo é tédio. O que Schopenhauer nos diz é que a existência humana se resume a desejo e satisfação. Desejo e satisfação. E não há nada melhor do que isso. Schopenhauer era um filósofo pessimista. Ele não dá solução para isso. Não há solução para Schopenhauer. E talvez não há solução ao nosso ver, ao seu ver, que hoje é escravizado por esse círculo vicioso de desejo e satisfação. E, como Schopenhauer nos diz, quando esse gap aumenta, lhe sobra tédio. É a descrição dessa multidão. É a descrição de todos nós quando nos submetemos a uma cultura voraz, de apetite insaciável. Jesus, então, afirma que o nosso esforço deve ser por aquilo que resiste ao tempo, confrontando tudo aquilo que o mundo oferece, justamente porque se acaba. E essa insatisfação, ela pode ser manifesta de duas formas diferentes, diametralmente opostas, mas continua sendo insatisfação da alma. A primeira é aquela que talvez venha ao nosso mente na mesma hora, que é esse apetite voraz. É aquela vontade extrema, incessante, de sempre querer mais da vida, de estar insatisfeito com tudo e com todos. Aqueles que pulam de relacionamento para outro porque o relacionamento anterior já não o satisfaz, já não é capaz mais de ser feliz com aquele casamento, então procura novo casamento, procura novo relacionamento, procura mais um carnaval. Mas também, irmãos, há aquela insatisfação que é silenciosa. São aqueles dentre nós que, olhando para a vida e rapidamente reconhecem que nada na vida pode lhes satisfazer, concluem: não tem sentido a minha vida. Para que lutar? Para que viver? É só mais um emprego. É só mais um relacionamento. E aí essa insatisfação acaba sendo falta de apetite, justamente porque nada mais lhe apetece. Se hoje você se sente insatisfeito, sem propósito, seja qual for o motivo, dentre esses dois que eu descrevi, provavelmente você está se alimentando na mesa errada. Você está buscando naquilo que é temporal, efeitos eternos. E a única coisa que você vai fazer é o que essa multidão fez: pular de desejo em desejo, de satisfação em satisfação, esperando que dure pouco, um momento entre um momento e outro. A multidão não entendeu de primeira o que Jesus estava falando. E aí por isso eles entenderam, eles imaginaram que essa satisfação ou esse desejo, aquilo que o mundo oferece versus o que Deus oferece, poderia ser alcançado pelo esforço próprio. Por isso que eles perguntam, então, o que faremos para realizar as obras de Deus? Se existe algo que merece o nosso esforço, o que a gente faz para merecer esse esforço? Para merecer isso?
o próprio Deus. E eles continuaram sem entender. Jesus retoma o assunto do alimento porque tudo aquilo que nós fazemos, baseados ou impulsionados pelo nosso próprio mérito, firmados no nosso próprio esforço, continua sendo alimento temporário, continua sendo satisfação que se acaba, porque o nosso esforço se acaba, o nosso ânimo se acaba. Por isso, aquilo que vem de Deus e é eterno, o alimento que é eterno, não pode vir de nós, porque nós não somos eternos e todo qualquer esforço nosso nunca será capaz de nos satisfazer um pouco que seja. E aí chegamos no segundo ponto do nosso sermão, o alimento que vem de Deus. Uma vez que o alimento que vem do mundo não sacia, só cria ilusão, só cria frustração, só alimenta a fome. Mas o alimento que vem de Deus é aquele que realmente pode satisfazer a nossa alma, que pode satisfazer os anseios do nosso coração. O único que pode nos dar isso tudo é o próprio Senhor Jesus. E o versículo 32, então, esse mesmo Jesus nos diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Ou seja, Moisés também estava simbolizando algo. Quando lá no Antigo Testamento a gente vê Deus trazendo o pão do céu para alimentar o povo nas suas peregrinações no deserto, aquilo também era símbolo de uma realidade maior. Para aquele povo, o símbolo da realidade de que existe um Deus que o preserva, que a dependência precisa estar no Senhor e no Senhor somente, porque até no deserto Ele dá pão. Mas o símbolo não era suficiente, tanto é que depois de um tempo o próprio povo começou a reclamar do maná. É todo dia isso, esse pão sem gosto. Que saudade das especiarias do Egito, quando eles eram escravos. Um povo faminto, um povo insaciável, porque só olhou para o símbolo, não olhou que existia um Deus que controlava a história e saciava-os. Aquele povo continuou com fome, essa multidão continuou com fome, porque não entendeu que Deus é o único que pode satisfazer a nossa alma. E sem saberem do que Cristo falava, ainda imaginando que Jesus estava oferecendo um pão temporário, material, místico. O que eles respondem? Versículo 34. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse sempre, irmãos, é um detalhe que mostra que eles não entenderam nada. Porque um pão que precisa ser dado sempre é porque ontem ele não satisfez. É um pão que é um pão como outro qualquer, como o mundo dá. E o que o Cristo está dizendo, vocês não entenderam nada ainda. É o tipo de pão que só se come uma vez. E que uma vez que você prova desse alimento, uma vez você tem acesso e se farta daquilo que Deus te oferece, é uma vez por todas, você não precisa de mais. Não existe sempre, existe para sempre. E aí Jesus responde, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Ou seja, não precisa de pão toda hora, é uma vez só. E o que crê em mim jamais terá sede. Pastor americano Tim Keller afirma que cada ilustração que Jesus usa para se referir à vida eterna nos ensina um pouquinho, um aspecto sobre a vida eterna propriamente dito. E aqui, o que a ilustração do pão nos ensina? A gente precisa pensar sobre o pão. O pão, o alimento, é algo que nós nos apropriamos dele, internalizamos, ele passa a fazer parte de nós e é transformado em energia de vida. O que Cristo está oferecendo é exatamente isso. É algo, no caso é Ele mesmo,
que nós precisamos nos apropriar, receber em nossa vida. E uma vez recebido em nossa vida, dentro de nós, no nosso interior, vai transformar a nossa alma a tal ponto que a nossa energia de vida, a nossa motivação existencial, o nosso propósito vai vir do próprio Deus. Assim como as moléculas de energia que vêm dos alimentos se confundem com aquilo que já está no nosso metabolismo, uma vez que nós somos unidos a Cristo, a nossa vida, a nossa energia passa a se confundir com a própria vida, com a própria energia de Cristo. E quando eu falo energia aqui, não é aquele sentido místico de energia, de que há uma energia no cosmos em que a gente tem que absorver. Não, gente. Quando eu digo energia aqui, eu penso no grego. A energia é a força que tira da inércia e que mantém o movimento e mantém a vida. Uma energia, uma fonte de vida que não vem de Deus, é aquela que vai se desgastando com o atrito da vida e precisa sempre ser reposta. Mas quando nós temos Cristo em nós, o nosso ímpeto de vida, a nossa vontade de viver, a nossa razão de existir, passa a ser diária, constante, por mais difícil que a vida seja. Porque agora é um alimento que nos foi dado uma única vez. E quando Jesus fala aqui, eu sou o pão da vida, para nós não fica muito claro no texto em português, mas no texto original em que o evangelho foi escrito, existiam duas palavras no grego para vida. Aquela que a gente tem, vem a palavra biologia, ou seja, é a existência da natureza, a existência biológica. Mas existia uma outra palavra, que era zoé. E zoé é muito difícil de traduzir. Mas a melhor forma de traduzir vida, ou zoé, é vida tal qual Deus a tem. O que Cristo está dizendo é o seguinte: vocês podem comer um pão que vai sustentar biologicamente vocês, mas tem a mim diante de vocês que vai lhes dar vida como só o próprio Deus tem. E como é que é a vida que Deus tem? Como é que é a vida que Deus nos dá, que vem dele mesmo? É uma vida boa, perfeita e agradável, que não se desgasta, que não se acaba. E por isso é uma vida em paz. A vida que nós temos em Cristo, porque Ele é o pão da vida, é a vida que só Deus poderia nos dar. É uma existência que não mais está atrás do próximo desejo, não mais está atrás da próxima satisfação, não é uma vida faminta, é uma vida satisfeita. E a gente não consegue isso sem Deus. O livro de Eclesiastes descreve exatamente isso. E no capítulo 3, versículo 11, nós lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O autor de Eclesiastes está nos dizendo o seguinte: todo ser humano tem um vazio do tamanho da eternidade. E enquanto nós buscarmos preencher esse vazio com coisas temporais, não eternas, ele continuará sendo vazio. Se o nosso buraco, se o nosso vazio é do tamanho da eternidade, só aquele que é eterno poderia preenchê-lo. É uma frase atribuída ao matemático francês Blaise Pascal, que diz: todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus.
O maior desejo da nossa alma, da minha e da sua, não é viver a liberdade da sua identidade, porque sua identidade muda. Nem você sabe quem você é, nem a cultura sabe quem é. Não é à toa que quando se pergunta para alguns quantos gêneros existem, infinitos gêneros. Sabe que resposta é essa? Não sei, porque gênero nenhum me satisfaz. Então eu preciso de infinitos. Porque eu corro o risco de me rotular com algum e amanhã eu não me identificar mais com ele. Isso é uma vida faminta. Isso é uma vida insatisfeita. O maior desejo da nossa alma não é aquilo que a gente tem, não é o quão melhor nós somos, não é o quão inteligente nós somos, bonitos nós somos, habilidosos nós somos, ou seja lá o que for. O desejo da nossa alma, da minha e da sua, sempre foi e sempre será vida em paz com Deus. Enquanto nós não estivermos em paz com o Senhor, nós tentaremos preencher o vazio desse relacionamento que nos falta, com toda e qualquer coisa que nos apareça na frente. E o que Cristo está dizendo para mim e para você hoje é: chega de ficar pulando de mesa em mesa. Chega de alimentar a sua alma com mais fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou tudo e somente aquilo que você precisa. E por isso que Deus nos dá o seu Filho para saciar a mãe de todas as necessidades humanas, que é um relacionamento perfeito com Deus. E relacionamento perfeito implica um relacionamento que jamais terá fim. Uma vida eterna. Cristo não morreu na cruz para que nós pudéssemos viver para sempre. Não. Cristo morreu na cruz para que o nosso relacionamento com Deus fosse eternamente em paz. Ele é perfeito porque ele não se acaba. E é por isso que a gente chega ao nosso último ponto, a satisfação que vem de Cristo. E aí eu peço que os irmãos pulem para o versículo 56, porque essa narrativa do eu sou o pão da vida, que começa lá no versículo 22, ela se estende bem, e vai até o versículo 65, mas aqui eu quero ler do 54 ao 58. Assim diz a palavra do Senhor, então, ainda no Evangelho de João, versículo 54, capítulo 6 agora. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Não era o meu, eu vou ler do início, tá, gente? Versículo 54 de novo. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. A gente usa essa ilustração, o símbolo do comer da carne e beber do sangue na ceia do Senhor. Domingo que vem, se assim Deus o permitir, nós comeremos do pão e beberemos do vinho ou do suco de uva aqui, como símbolo disso aqui. Mas o que a gente quer dizer com comer da carne de Cristo e beber do sangue? É aquilo que Jesus disse no versículo 56, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Em outras palavras, quando nós cremos em Cristo, quando nós admitimos que Jesus
é o único que pode satisfazer os desejos da nossa alma, porque o desejo da nossa alma é o relacionamento eterno com Deus, e é Ele quem nos comprou esse relacionamento eterno, nós passamos a estar ligados a Cristo, unidos ao Senhor Jesus. Como assim unidos? Agora a nossa vida é de Cristo. Agora as motivações do nosso coração são as motivações de Cristo. Agora a nossa vontade é a vontade de Jesus. Não vai ser perfeito ainda, eu sei, mas agora unidos nós teremos potencial, energia, força, disposição, ânimo para viver a vida que Cristo quer que vivamos, porque agora nós estamos unidos a Ele. E nós dizemos que essa união é mística, ou seja, ela não é simbólica, ela é real. Por que ela é real? Porque no momento em que nós cremos em Cristo e confessamos Ele como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte da aliança da graça. É o compromisso que Jesus tem com todos aqueles que creem nele. É um compromisso que Jesus diz diante do Pai: Senhor, eu não vou perder, eu não vou deixar nenhum desses que creem em mim se perder, mas eu vou voltar um dia para estabelecer fisicamente o reino do qual esses que creem e pertencem a mim, estão ligados a mim e permanecem em mim, um reino em que esses farão parte. A nossa união com Cristo nos dá vida para essa vida, nos dá vida eterna também. Esse último aspecto que precisamos compreender sobre Jesus ser o pão da vida. Nós já vimos que só Jesus pode satisfazer a necessidade da nossa alma, porque o nosso desejo é o próprio Deus. Mas como eu disse, assim como o pão ao entrar no nosso corpo faz parte dele, biologicamente, quando nós cremos em Cristo, nós passamos a compartilhar da mesma existência de Jesus. Não porque nós nos tornamos deuses, mas porque todos os méritos, todas as bênçãos, todos os atributos de Jesus agora nós temos acesso. Nós podemos ter paz nesse mundo, embora o mundo esteja em trevas, porque Cristo é o príncipe da paz. Nós podemos ter segurança, embora tudo à nossa volta seja caótico, porque Cristo é o Rei dos Reis, é aquele que nos protege com a tua espada. Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que ferozmente protege o seu povo, porque nós estamos unidos a Ele. E uma vez unidos, queridos, nada nem ninguém pode nos separar. É exatamente o que o apóstolo Paulo nos diz: quem nos separará do amor de Deus? Não pode, porque nós estamos unidos a Ele de forma eterna. Isso significa permanecer em Cristo, essa união com Cristo. Em um outro discurso bem famoso de Jesus, um pouco depois, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui, Jesus une o discurso do pão com o discurso da videira, porque é o mesmo verbo no original. Lá atrás ele diz: aquele que se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. E lá na frente ele vai dizer: eu sou a videira e vocês os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Conclusão, queridos: quando nós somos unidos a Cristo, primeiro, a grande necessidade da nossa alma, da nossa existência saciada, de tal ponto que a nossa vida passa a transbordar. E em vez agora de nós sermos uma fome ambulante,
nós frutificamos para alimentar outros. Nós deixamos de ser consumistas para transmitir frutos que alimentam. Essa é a beleza da união com Cristo. Essa é a completude da obra de Cristo. Ela não só nos alimenta e termina em nós, nós frutificamos com abundância, porque nós permanecemos nele. E apenas uma alma saciada pode dar muitos frutos. Enquanto você não tiver os seus apetites, as suas fomes resolvidas diante do Senhor, sempre vai lhe faltar fruto, sempre vai lhe faltar resultado, obras que vêm da ação de Deus. Mas quando nós saciamos a nossa alma, ela é saciada a tal ponto de transbordar e frutificar em muito. Conclusão: podemos viver a vida toda atrás da satisfação dos nossos desejos e nós iremos fracassar miseravelmente. Ou podemos crer que só Cristo satisfaz e nos dá tudo aquilo que a nossa alma precisa. Se você é cristão, mas continua vivendo uma vida de fome, talvez você ainda não entendeu o que é estar unido com Cristo. E você está procurando de Jesus somente os sinais. E se você não é cristão, eu só te digo uma coisa: a vida pode ser muito mais do que somente o seu próximo desejo, somente a sua próxima satisfação. Eu não estou te rogando praga, não, mas você nunca vai se satisfazer. Você vai ficar pulando de fome em fome, de prato em prato, até que chegue o final dos seus dias, você olhe para trás e fala: o que me adiantou a vida? Eu continuo com fome. Eu nasci com fome e eu vou morrer com fome. Ou você pode finalmente descansar dessa loucura de pular de desejo para satisfação, como disse Schopenhauer, e reconhecer que a única coisa que você realmente precisa é a paz com Deus. E o único que pode te dar isso é o próprio Cristo Jesus. Ainda há tempo. Existe um pão diante de você. Existe um Salvador diante de você. Dizendo: creia, se alimente, permaneça em mim e dê muito fruto. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é quem sacia a nossa fome, o Senhor é a razão da nossa existência e o Senhor mesmo é quem nos dá tudo aquilo que precisamos, Pai. Senhor, te pedimos perdão em reconhecimento que nem sempre nos satisfazemos em Ti. Nem sempre reconhecemos que estamos unidos a Cristo, se é que estamos. Senhor, nos ajuda a nos alimentarmos de Cristo, o pão da vida. Dá-nos a vida como só o Senhor pode dar. Livra-nos dessa existência medíocre, dessa ilusão que o mundo, que a cultura tende a nos oferecer, de que os nossos desejos serão, ao serem satisfeitos, nos garantirão a felicidade. Isso é mentira, Pai. Porque só aparecerão mais desejos e só acumularemos mais frustração. Alimenta a nossa alma, Senhor. Alimenta o nosso íntimo com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Una-nos a Cristo, como Ele é unido a Ti, Senhor. Que sejamos um com o Senhor Jesus, para que demos muito fruto. Para que, Senhor, a nossa existência transborde, para que ela seja frutífera, para que ela transborde em tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Tudo aquilo que Paulo mesmo descreve em Gálatas como fruto do Espírito,
o amor, a bondade, a paciência, a mansidão, a benignidade, tudo aquilo que está ali, Senhor, que transborde da nossa existência e que a nossa existência não seja mais marcada pela falta de algo, mas seja marcada pela fartura do próprio Cristo em nós. Essa é a oração da tua igreja que te ama, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é agora, vós que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o pão da vida, que o amor de Deus o Pai, que enviou o Filho para morrer por nós, e as consolações do Espírito Santo que habita em nós e frutifica em muito, seja com vós e todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém.